Olá, vamos falar hoje de um tema que, olha, é explosivo. Vamos mergulhar fundo na palavra capitalismo e tentar entender por que ela gera tanto debate, tanta paixão e principalmente tanta confusão. Capitalismo. Pare e pensa um pouco. Poucas palavras hoje em dia carregam tanto peso, né? Para muita gente, ela já dispara na mente imagens de poder, de ganância, de desigualdade. É uma palavra que parece definir o nosso mundo, mas que, no fundo, quase ninguém concorda sobre o que ela realmente significa. E o que vem na cabeça quando a gente ouve essa palavra? Geralmente são cenas como estas aqui. Banqueiros sendo salvos com dinheiro público depois de uma crise, grandes corporações poluindo rios quase sem nenhuma consequência, políticos e CEOs fechando acordos que beneficiam poucos e, claro, monopólios que parecem impossíveis de quebrar. Essas são as imagens que formam a opinião de muita gente. Mas e se tudo isso for um grande engano? A pergunta que a gente vai explorar aqui é exatamente esta. Será que esse sistema que a gente vê e critica todo dia é mesmo o capitalismo? Ou será que é outra coisa, uma espécie de fraude que só pegou o nome capitalismo emprestado? Vamos investigar isso. Ok, para a gente começar a desenrolar esse novelo, vamos dar uma olhada na primeira de algumas perspectivas. O capitalismo como uma ideia, um ideal teórico que se baseia na liberdade e na cooperação voluntária entre as pessoas. Nessa visão, o capitalismo de livre mercado, ou como alguns chamam laissez-faire, se define por apenas dois princípios básicos super simples. Primeiro, respeito total ao direito de propriedade. O que é seu, é seu. Segundo, absolutamente todas as trocas econômicas devem ser 100% voluntárias. Ninguém pode ser forçado a nada. E dentro dessa lógica, o lucro e o prejuízo ganham um papel totalmente diferente. Não é sobre exploração. Pensa neles como um sinal, um feedback direto dos consumidores. O lucro é o mercado dizendo: ei, continue fazendo isso, a gente gosta. Já o prejuízo é um alerta. Opa, melhor parar e mudar de estratégia, isso não tá legal. Nesse sistema ideal, não existiria resgate do governo nem privilégio para ninguém. O sucesso ou o fracasso dependeriam só do mercado. Beleza. Agora, a gente vai mudar completamente o ângulo. Vamos para uma perspectiva radicalmente diferente, que não enxerga o capitalismo como um ideal, mas como um sistema bem concreto, que nasceu de um processo histórico bem específico e muitas vezes bem violento. E aqui, olha só, a definição vira de cabeça para baixo. O foco não é mais a troca, mas sim a produção. O capitalismo seria, então, o sistema em que a maioria das pessoas não é dona das ferramentas, da terra ou das fábricas, ou seja, dos meios de produção. Isso acaba criando uma classe de pessoas que, para sobreviver, precisa vender a única coisa que tem, sua força de trabalho, em troca de um salário. Tá, mas como é que essa separação aconteceu? Segundo pensadores como Karl Marx, isso não foi um processo natural, tipo, aconteceu. Foi um processo forçado, que ele chamou de acumulação primitiva. Basicamente, durante a passagem do feudalismo para a era moderna, milhões de camponeses foram expulsos à força das terras que usavam em comum. Esse processo violento criou uma massa de gente livre. Livres das amarras feudais, sim, mas também livres de qualquer meio de se sustentar. E essa ideia toda nos leva a uma citação dele que é bem forte. Para essa linha de pensamento, a criação do trabalhador livre, pronto para ser contratado por um salário, não foi uma escolha, mas sim o resultado de um processo histórico de violência que separou as pessoas dos meios para produzir a própria vida. E aqui que a gente chega no centro da briga, no coração do debate. Porque essas duas perspectivas que a gente viu dão papéis totalmente opostos para o Estado na economia. Afinal, o Estado é o vilão que corrompe o sistema ou é ele o criador que torna tudo isso possível? De um lado, a visão de que o Estado é a fonte da corrupção. É ele que se mete no livre mercado, que dá monopólio para uns, cria regras para quebrar a concorrência e favorece os amigos do poder. O famoso capitalismo de compadres. Já do outro lado, a visão é de que o Estado é a condição essencial para o capitalismo existir. É o Estado que garante a propriedade privada com sua força, que reprime qualquer resistência e que cria todo o sistema de leis que permite os mercados funcionarem. Vamos aprofundar um pouco nesse segundo ponto. A ideia aqui é que mercados não são como árvores, não nascem sozinhos na natureza. Eles precisam de um ator muito poderoso, o Estado, para impor as regras do jogo, para garantir que os contratos sejam cumpridos, para criar e regular uma moeda e, principalmente, para usar sua força e manter a ordem social, gerenciando os conflitos que nascem desse sistema. Ok. Chega de teoria por um instante. Na prática, no mundo real, como é que essas definições ajudam a gente a entender os resultados concretos que a gente vê por aí?
Olha só esse dado aqui de São Paulo, lá em 2003. A taxa de desemprego média na época era de quase 20%. Já é alta, né? Mas agora, olha o que acontecia com os mais jovens. Mais de 50% dos jovens de 15 a 17 anos estavam desempregados. A pergunta que fica é: essa disparidade enorme é uma falha de mercado causada por alguma intervenção do Estado ou é uma característica que já vem de fábrica no sistema capitalista? E não é só isso. As coisas não acontecem num vácuo, né? A economia está totalmente ligada às estruturas sociais. Pensadores como Silvio Almeida, por exemplo, argumentam que desigualdades como o racismo não são só um problema de preconceito de uma pessoa ou outra. Elas se tornam estruturais quando as próprias regras normais da economia e da política acabam sistematicamente prejudicando alguns grupos e beneficiando outros. Certo. Depois de tudo isso, a gente se pergunta, por que raios essa briga toda por uma definição é tão importante? É só papo de acadêmico? Não mesmo. Porque como a gente vai ver, o jeito que se define o problema muda completamente a solução que se propõe para ele. Então o ponto central é este. Se o capitalismo é, por definição, troca voluntária, então qualquer problema que a gente vê, monopólio, crise, desigualdade, só pode ser culpa da coerção do Estado, que está se metendo onde não é chamado. A solução? Menos Estado. Agora, se o capitalismo é um sistema histórico baseado na exploração, aí os problemas são parte do próprio sistema. A solução? Mais Estado, para regular, para redistribuir, para proteger as pessoas. Vê como muda tudo. E aqui vem o pulo do gato, segundo uma dessas correntes. A tese é a seguinte: a palavra capitalismo é usada como uma arma. Os críticos pegam todas aquelas imagens ruins de capitalismo de compadres e jogam nas costas do ideal de livre mercado. O resultado? As pessoas, com raiva, pedem a única coisa que, segundo essa visão, causa o problema: mais poder para o Estado. E, seguindo essa mesma lógica, a conclusão é surpreendente. Para os defensores do livre mercado, o ato mais radical hoje em dia não é ser anticapitalista. Seria, na verdade, defender o capitalismo de verdade, o das trocas voluntárias. Isso sim seria a maior oposição ao sistema que a gente tem hoje, de conluio entre grandes empresas e o Estado. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Quando a gente olha para o mundo, para o nosso dia a dia, para a economia do nosso país, o que a gente vê mais? A cooperação livre e voluntária entre as pessoas ou um sistema de regras, privilégios e coerção que direciona as nossas vidas? A resposta talvez dependa de qual definição de capitalismo a gente resolveu adotar. Obrigado por acompanhar esta análise.